Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Boa tarde para você que está aí assistindo a nossa live do canal Viver com Incontinência. Hoje a gente está aqui com a Juliana Arauz. Ela é enfermeira do programa Ativa da Coloplast. E vai ser muito legal hoje, ela vai trazer bastante informação de como funciona o programa, como cada um pode participar, como funciona o cateterismo, quais as melhores práticas, enfim, vai dar bastante dica interessante aqui pra gente. Boa tarde de novo, Ju. Boa tarde. Vamos ver se eu consigo ajudar, hein? Vai ajudar bastante, com certeza. A gente recebeu muitas perguntas durante a semana aqui de pessoas que já fazem o cateterismo ou que querem fazer ou têm algum problema de incontinência. Então chegaram assim muitas dúvidas e até se você que está assistindo a gente quer mandar alguma pergunta, tem alguma dúvida, aproveita essa oportunidade, manda aqui para a Juliana e a gente vai tentar responder a todas. O que a gente não conseguir, a gente depois tenta encaminhar as perguntas para ela responder numa outra oportunidade. Vamos lá então, Ju. Primeiro eu queria que você respondesse para a gente, muitas pessoas no canal Viver com Incontinência mandam perguntas de como é que funciona o programa Ativa, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho. Tá. Bom, então, na Coloplast, a Coloplast a gente tem o programa Ativa, não só para incontinência, mas a gente também para outra linha. Mas dentro da incontinência, dentro do SpeedCat, que é o nosso, digamos assim, carro-chefe, a gente tem um programa que consiste na minha visita, no caso em São Paulo, né? Mas na visita de uma enfermeira, onde a gente orienta qual é o melhor tipo de catéter, a gente orienta sobre os cateterismos. Então a gente não vai lá para mostrar o nosso catéter, a gente vai sim para orientar o cateterismo. A gente vai para tirar as dúvidas, dar dicas, e aí sim a gente demonstra as diferenças do catéter convencional com o nosso catéter. E esse atendimento se estende pelo Brasil inteiro, tá? Então, a gente tem enfermeiras no Brasil inteiro, aí nas principais capitais, que fazem esse atendimento e que vão aí fazendo isso. Muito legal. Então, assim, a pessoa tem que fazer um cadastro para participar, e aí vocês, para você receber a visita dos especialistas, é assim que funciona? Isso, é mais ou menos assim. No meu caso, eu sou enfermeira focada em São Paulo somente nisso. Então, muitas vezes eu vou atrás até mesmo dessas pessoas, porque muita gente não sabe, né? Não tem esse tipo de acesso. Então, muitas vezes eu vou atrás dessas pessoas que façam uso de catéter para tentar orientá-los novamente, para tentar dar dicas. Mas os pacientes podem solicitar esse atendimento através do 0800 da Coloplast, mas claro que sempre tem um aval médico. Então, aquela pessoa que irá iniciar o uso do cateterismo, ela precisa ter um aval médico. Então, por exemplo, eu não posso querer começar a fazer o cateterismo de uma hora para outra, sem ter passado no médico, sem ter visto realmente as minhas condições para isso. E aí, através do 0800, as meninas da Central, elas direcionam o atendimento para as enfermeiras da região. Muito bom. Então, inclusive o telefone 0800 do programa Ativa e o e-mail estão aí na tela para quem precisar. Estou recebendo aqui uma informação que está com um pouco de eco no nosso áudio. Eu vou tentar colocar o fone aqui para a gente ver se melhora um pouquinho. Se tiver com eco meu, claro, se você quiser que eu procure um... Fazer um teste aqui. Pessoal, estão me ouvindo? Melhor? Precisa que eu também pegue um? Vamos ver. Juliana? Oi. Tá nos ouvindo? Eu tô. Recebi um feedback aqui que melhorou, ótimo. Então, vamos só recapitular, se caso as pessoas tenham
não tenham nos ouvido nessa primeira resposta, que eu acho que é super importante, o programa Ativa, então todos aqueles que têm indicação médica para fazer o cateterismo intermitente, pode ligar nesse número que está aí na nossa tela, 0800 285 8687, ou mandar um e-mail para o programa Ativa, ativa@coloplast.com, e aí a pessoa vai agendar uma visita de um enfermeiro especialista nas regiões em que há os enfermeiros, né, para receber essa orientação especializada para cada caso, orientação de como fazer o cateterismo, e também recebe um kit, né, com amostras. Isso, muito legal. Toda vez que a gente vai na casa do paciente, leva, né, um kit personalizado para cada um. Então, o que vai melhor atender cada pessoa? Então, eu não dou um kit assim igual para todos. A gente fornece 30 unidades do nosso SpeedCat Standard, que é o maiorzinho. E aí a gente tem as linhas de Compact e Compact 7. E aí a gente fornece conforme a necessidade do paciente. Além disso, a gente fornece uma necessaire com um caderninho informativo para tirar dúvidas também sobre cateterismo, que é um resumo de tudo que a gente faz no atendimento, tá nesse caderno. E a gente, para as mulheres, nós entregamos um espelho para também ter essa orientação, além do nosso ímã de geladeira. E todo esse kit é gratuito. Perfeito, muito legal. É até uma forma da pessoa conhecer, né, o produto e perceber a diferença, né, em termos de qualidade de tratamento. Enfim, a gente vai falar de tudo isso aqui mais um pouquinho. E me diz uma coisa que é muito importante hoje em dia, né? É um serviço gratuito, a pessoa precisa pagar, como é que funciona? Você disse que hoje em dia é muito importante. Esses dias eu recebi uma mensagem, né? Eu estava conversando com um paciente para fazer o atendimento e eu falei, é gratuito, tá? Aí ele, não, é gratuito? Eu falei, assim, é gratuito. Ele, nossa, que milagre! Pois é, a pessoa até desconfia, né? E sim, é completamente gratuito. Meu atendimento, o atendimento das enfermeiras, né, no caso, o kit, as orientações, é tudo gratuito, independente de quantas vezes a gente for. Maravilha. Hoje em dia as pessoas até desconfiam quando tem alguma coisa boa gratuita, né? A pessoa já acha que não, vai ter alguma pegadinha, né? E não tem, gente. Pode ligar, pode mandar um e-mail. Tranquilo, que eu também não tento vender na hora ali, viu? Esse daí é um programa da Coloplast mundial, né? Em todos os países que a Coloplast atua, ela tem esse programa, né? Um programa educativo, vamos chamar assim, né? Isso. Então, na verdade, a Coloplast, ela é dinamarquesa, né? A gente já está aí um pouquinho mais de 60 anos no mercado. Aqui no Brasil, a gente é mais novo. Mas a gente tem esse programa o programa Ativa no mundo inteiro. Aqui no Brasil é diferenciado que a gente vai mesmo na casa do paciente, vai e faz, tudo mais, né? Lá fora tem algumas diferenciações, mas o intuito é o mesmo, é educacional, demonstração de produtos, é igual. E como é que é essa visita? Você vai lá, como é que é? As pessoas geralmente conhecem o procedimento do cateterismo ou passa a conhecer na hora? Como que geralmente essa visita? A gente tem 2 nichos, né? A gente tem 2 públicos. O público que já faz, e já faz há muito tempo, e a gente também tem o público de novos pacientes, de novas pessoas que estão iniciando o cateterismo. Para cada tipo de pessoa, o atendimento se desenvolve de um jeito diferente. Então, para as pessoas que estão iniciando, muitas vezes elas só são informadas pelo médico que precisa fazer o cateterismo, mas não entende o porquê. Então, eu levo uma abordagem muito maior na questão de o porquê você precisa fazer. O que acontece com a sua bexiga, qual é a importância do cateterismo, por que tem que fazer 4, 5 vezes ao dia, a importância da gente fazer o controle diurético. Então, eu tenho que abranger todo esse lado. Quando a pessoa já é acostumada a fazer o cateterismo, eu tenho um outro desafio,
tentar verificar com ela se está fazendo alguma coisinha não diria de errado, mas que poderia melhorar, dar dicas. E às vezes eu tentar fazer isso com uma pessoa que já faz cateterismo há 10 anos é um pouco mais difícil por conta das crenças, né? Uhum. E eu mostrar um material que facilita muito, é assim, nossa, será que funciona? Então eu tenho essa situação que a pessoa está conhecendo aquele produto, né, e está começando a fazer o uso do cateterismo, ela já ter a praticidade, o conhecimento já do SpeechCat já é um pouco mais fácil. Quando ela tenta usar o convencional, ela não gosta muito, e ela sempre volta aí para o SpeechCat nesse sentido, porque começou experimentando algo bem bacana, né? Então, essas são as grandes diferenças. Então, a gente atende todo tipo de paciente, como da criança ao idoso, do que iniciou agora, do que não iniciou, que já faz muito tempo de cateterismo, e a gente vai atendendo. O que importa é levar conhecimento, na verdade, sabe? É muito mais do que mostrar o produto. Uhum. Só esclarecendo aqui, a Maria das Graças Brito, obrigada. Ela falou que adora as lives que a gente faz aqui no canal, que ela aproveita para tirar as dúvidas. Obrigada pela audiência. Assiste junto com a filhinha Ana Vitória. Ela está dizendo que ela mora no Piauí. E o que tem nesse kit? Só para esclarecer para ela, o que vem nesse kit que vocês levam junto com a visita? Mostrar. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar. É importante a gente ressaltar porque muito mais do que o kit, né? Claro que o kit é, sim, também o motivo da visita, mas é essa orientação que o paciente recebe para fazer o cateterismo da forma correta, porque se não tem isso, né? Não adianta você ter um excelente produto e fazer da forma errada, ou esquecer das práticas de higiene, porque vai acontecer infecção. Então, tem que ter as duas coisas muito bem alinhadas, tanto um bom produto, né, quanto a boa prática. Então, é muito interessante o fato da Coloplast ter essa preocupação em orientar, muito mais do que levar um kit com amostras, é essa orientação que eu acho que é sem preço, né? Não tem preço isso para o paciente. Então, vale a pena se inscrever, vale a pena agendar a visita, porque independente de qualquer coisa, já vai enriquecer o seu tratamento, só com essa orientação, que é uma orientação personalizada, como você falou, né? A mulher precisa fazer de uma forma, a criança de outra, né? O homem de outra. Então, é muito legal esse tipo de orientação que a gente não vê, né? Ainda mais, como você falou, de uma forma gratuita, a gente não vê esse tipo de programa, né? Então, é muito interessante. Explica então pra gente, você conseguiu pegar o kit para mostrar pra gente? Consegui. Reiterando o que você falou, geralmente eu deixo para a última coisa mostrar o produto. Então, eu sempre procuro e sempre busco saber quais são, por exemplo, na pessoa que faz já há algum tempo, quais são as dificuldades. E às vezes a pessoa está tão acostumada a fazer que não vê nenhuma dificuldade. Mas ela vira e me fala assim, eu pergunto, né? Mas você vai para todo lugar, você faz em todo lugar, você vai no cinema? Não, eu faço o meu horário conforme os meus cateterismos. Então, esse é o bacana, porque as pessoas às vezes fazem tão no automático que não sabe que tem alguma dificuldade. E a gente faz a visita exatamente para isso, para poder melhorar o que para ele já acha que está bom. Para trazer mais conhecimento que ele já acha que já sabe de tudo. E principalmente na área da saúde, a gente vai se atualizando cada vez mais, né? Então, é exatamente isso que você falou. O mais bacana, sinceramente, realmente é toda essa questão da orientação. Mas eu peguei aqui, ó. A gente dá essa necessaire. Ah, que bonita. Dentro da necessaire, ó, bonitinha. Dentro da necessaire, a gente deixa o nosso imã, que tem o nosso 0800. Ixi, tá ao contrário. Aí, pra mulher
a gente deixa o nosso espelhinho. Muito bom. Tá? Que vai ajudar para ela fazer, né, manualmente. Para ela se nortear. Porque para a mulher acho que é um pouco mais complexo, né? Um pouco mais difícil, é tudo muito escondido, a gente é muito tímida, né? A gente tem o nosso livro, que fala tudo sobre cateterismo. Então, a minha visita, basicamente, é baseada nele aqui. Tudo que eu falo tá nele. Então, até tem orientações. Caso fique alguma dúvida no meu atendimento, quando a pessoa vai fazer sozinha, tem aqui a orientação de como fazer também, tá? Muito bom. Esse daqui é o nosso material novo. Ó, mostra todos os nossos produtos. Para as crianças, a gente também tem esse daqui, que é o Juca, no aparelho urinário, que aí já é em quadrinhos, ó. E aí tem uma parte que as crianças brincam, tem para pintar e para fazer brincadeirinha. Muito legal. Mas além desses produtos, esse daqui é o básico, né, da necessaire. Aí a gente tem uma caixa. No caso, esse daqui, esse tamanho aqui é de mulher. Mas uma caixa que vem 30 unidades. Aí a gente entrega as 30 unidades. Tá, do SpeedCat. Isso, do SpeedCat. Caso a pessoa seja uma pessoa que eu vejo que se adeque com o Compact, que é o nosso catéter pequenininho, é que eu tô sem ele fácil aqui. Tem até aqui na sala, mas tá mais difícil de pegar. Eu deixo mais 15 unidades do Compact. Muito legal. Caso ele também, eu veja que tem uma adequação aí com o nosso outro produto, que é o 7, né, o Compact 7, o SpeedCat Compact 7, eu deixo mais 5 unidades. Então, dependendo do paciente, ele recebe até 30, 45, até 50 unidades, né, dependendo aí se encaixar em todos os tipos. Para homens, além disso, eu também deixo bolsinha coletora, que a bolsinha não está aqui, mas ela tem bolsinha coletora, onde eu posso fazer já a graduação da minha urina, para eu quantificar quanto de urina eu tenho. E também, para homens, no caso, a gente faz a dispensação, né? A gente orienta e mostra os nossos convins. Eu vou falar um nome popular aqui, tá? Os chamados uripens, são conhecidos como uripen, mas dentro da convin. E o convin, ele é o catéter externo. Os homens que estiverem assistindo já devem ter se assimilado, mas a gente sempre deixa. É esse daqui, ó. Não sei se vai dar para ver na câmera. Esses daqui. Esse e esse. Tá. A gente tem 3 modelos. E a gente deixa para eles também, para quem faz uso. Tá. E rapidamente, até para ficar mais claro para quem ainda não conhece o SpeedCat, né? Eu queria que você rapidamente explicasse para a gente o que é esse catéter SpeedCat, o que ele tem de diferente dos demais, né? Por que a Coloplast indica, né, esse produto que ela fabrica? Qual o diferencial dele, né? Tá. O diferencial dele, ele é muito prático, tá? Vou começar pela praticidade. As diferenças do SpeedCat para um convencional que a gente está acostumado a utilizar, a conhecer, é que o convencional a gente tem que preparar ele, a gente tem que lubrificá-lo para depois fazer a inserção, né? Fazer a introdução dele. O SpeedCat não. Ele já vem prontinho. É o único que vem pronto mesmo para uso e que vem bem prático para qualquer tipo de pessoa que faça uso. Então, muito bom para paraplégico, tetraplégico, pela facilidade da abertura do material, pelo modo de pegar e pelo manuseio. Tá? Eu vou abrir um para mostrar rapidamente. Esse daqui é pequenininho porque é para mulher, tá bom? Tá. Então, começa desde a embalagem. Então, aqui essa parte adesiva onde eu posso colar em qualquer lugar liso, tá? Se eu colar aqui, vai ficar ruim para eu mostrar. Esse anel é para eu puxar para baixo para abrir ou eu abro por cima. Eu vou abrir por cima porque eu não estou grudando em nenhum lugar. E vem o catéter.
Ele, ó, já vem lubrificado, dá pra ver que tá meio brilhante, né? Ó. Dá pra ver sim. Oi, falhou? Oi, falhou. Eu parei. Você parou na parte que você estava falando que estava lubrificado. Tá. E todo o restante dele é lubrificado. Então, qual que é a diferença da Coloplast, do SpeedCat para o convencional? Ele já é um pouquinho mais rígido por conta do material dele. Não é rígido, não gosto muito de falar rígido, mas ele é um material um pouquinho mais durinho. Porque quando eu encontro a uretra, ele já consegue fazer essa inserção sem eu ter que pegar aqui na ponta, como no convencional. O convencional, ele é bem molinho. Eu não consigo pegar ele distante e tentar fazer a inserção. Além disso, dele ser um pouquinho mais durinho, eu consigo, além de pegar aqui na frente, ele é lubrificado, então ele desliza mais facilmente. A lubrificação dele não é só para o deslize, é para a gente evitar lesões de uretra. Importante. As lesões de uretra, mulher quase não tem muito problema, porque a uretra feminina tem de 4 a 6 centímetros, é mais ou menos isso daqui, ó. Tá. Então, o trajeto é bem menor. Então, eu não tenho tanta lesão de uretra. Mas é muito mais cômodo. Como ela desliza, ela já vai mais facilmente introduzida. Eu não causo nenhuma lesão de uretra. No caso dos homens, o percurso deles é bem maior. É de 15 a 18 centímetros, 17 centímetros. E os homens, a gente tem bastante curvatura, né, na uretra. E, inclusive, a gente tem a próstata. Se a gente entra com uma sonda um catéter um pouco mais mole e sem uma lubrificação, ele pode causar lesão de uretra. O que acontece? Muitos convencionais, a pontinha dele aqui, os orifícios onde são drenadas a urina, né, não são polidos. Quando a gente passa a mão, a gente quase não sente, mas a nossa mucosa sente bastante. Então, ela causa ranhuras por dentro da uretra. É isso que a gente chama até mesmo de microtraumas. Tá. E no caso de homens, muitos homens têm traumas maiores, que quando a convencional, às vezes ela dobra. Essa daqui é até difícil de dobrar. Às vezes ela dobra, assim, ó, quando eu chego na próstata. E aí, o Deus nos ajuda. E a gente tem muito paciente que não tem a sensibilidade. E vai tentando colocar e vai enrolando. Quando viu, tem que ir tentar tirar essa sonda e esse catéter, porque enrolou. E o SpeedCat não acontece isso. Tá. Muitos casos de alguns pacientes, né, por conta dos microtraumas, muitos meninos me falam, nossa, Juliana, eu tenho um caso bem recente, inclusive, que eu fiquei muito feliz com ele. Ele já, há 11 anos, né, ele tem lesão, e há 11 anos ele tem que fazer cateterismo, e ele faz cateterismo, ele faz perfeitamente bem. Quando eu fui orientá-lo, sem tirar nem pôr, ele faz muito bem, higiene das mãos, higiene íntima, faz o cateterismo adequadamente, as quantidades certas, mas ele vive tendo infecção de urina. E aí ele falou assim, Juliana, é meu último recurso, SpeedCat. Eu tô cansado de ter infecção de urina, tô cansado de usar antibiótico. Aí eu falei assim, vamos tentar e a gente vai conseguir, rapaz. E aí deu certo, porque em uma semana que ele estava fazendo uso, ele já sentiu que diminuiu o ardor e tudo mais. Por quê? Porque não estava mais arranhando. Diminuiu o muco. E aí ele já tem mais de um mês utilizando. E aí ele já não está mais usando antibiótico por conta disso tudo. Então, às vezes, eu faço muito bem o meu cateterismo. Eu faço tudo certinho. Mas, às vezes, esses arranhões me causam aí uma infecção de trato urinário. E os motivos do SpeedCat não diminuírem risco de infecção além de eu diminuir esses traumas, esses riscos de trauma, como eu mostrei, eu só pego aqui nele, né? Eu só pego no início, tanto para homem quanto para mulher. Esse é pequenininho que é da mulher.
mas eu só pego no início, então eu não toco. Eu não tocando, eu diminuo o risco de sujar o seu catéter e levar uma bactéria lá para dentro, tá? Então eu não tenho toque, eu não levo bactéria, então eu diminuo aí esses riscos de infecção de trato urinário. São esses os motivos. Maravilha. Muito bem explicado. Nossa, tá chovendo pergunta aqui. Eu vou ter que. Ai, que bom. Vanessa Conrad. Vanessa Conrad está nos assistindo. Obrigada, Vanessa. Se tiver alguma dúvida, manda. Maria José. Vamos ver se a Ju consegue dar uma luz aqui para Maria José. Tem uma dilatação no meu rim direito, que é uma hidronefrose. Qual seria o tratamento? Olha, tem muita coisa. A gente tem que ver, Maria José, a primeira coisa que você tem que fazer, além de procurar o seu nefro, né, um uro também, é fazer um estudo de como que está funcionando a sua bexiga e seus rins. O que pode estar acontecendo? Um caso de hidronefrose, ela estar mais encharcada, pode ser até um refluxo aí que você possa ter na bexiga. Pode também não ser, tá? Você tem que fazer exames adequados para saber se você não está tendo algum tipo de retenção de urina na bexiga que você não saiba e que essa urina que está ficando a mais na sua bexiga possa estar causando aí alguma coisa nos seus rins, tá? Então, para isso, a gente tem certos exames bem específicos para fazer, desde os ultrassons aí de vias urinárias que a gente faz, até mesmo a urodinâmica para saber como que está o funcionamento da bexiga, que uma coisa está muito ligada na outra. Então, às vezes, o problema inicial possa estar na bexiga para depois ir pro rim, ou não, pode ser só uma questão renal sua mesmo, alguma deficiência renal. Então, veja direitinho com o seu médico, caso você não tenha feito uma urodinâmica, assim, não é bem bacana de fazer, né? Nenhum exame é bacana de fazer, mas seria bem interessante você fazer, tá bom? Muito legal, ela tá me informando aqui que ela é da cidade de Sobral, no Ceará. Que legal, obrigada, viu, Maria José? Procura um médico aí para fazer os exames adequados. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. A Poliana Vilar está perguntando, ela está dizendo que o médico dela prescreveu o Speedcat para estenose uretral, uma vez ao dia. Ela está perguntando se ela pode participar do programa Ativa. Com certeza. É bem legal essa pergunta da Poliana. Poliana Vilar, não me é estranho o nome. Mas, com certeza ela pode participar. O que importa é que a pessoa tenha que fazer o uso do Speedcat. O legal da pergunta dela é que a gente sai até um pouquinho do nicho de incontinência ou continências, né? E a gente vai para um nicho de pessoas que fazem uso para estenose. Por que o médico indica para estenose? A estenose é quando ela está meio apertada, está com um pouquinho de calombos, digamos assim, a uretra está machucada. E aí, se eu passo um catéter que ele não é lubrificado, que é mole, que eu posso machucar, é pior para ela que tem a estenose. Então, para a gente utilizar o catéter, muitos médicos preferem o Speedcat, por ele ser muito lubrificado, e aí ele passa mais facilmente, e é como se eu fosse acostumando a minha uretra a ficar dilatada, né? Não se fechar completamente. Então, por isso que passa só uma vez ao dia. Então, no caso da Poliana, ela não usa o catéter para o esvaziamento da bexiga, propriamente dito, mas sim para ela manter o caminho aberto para que não tenha problemas futuros. Muito e dá muito legal. certo isso. Bacana, Poliana. Obrigada pela pergunta. Chegaram algumas perguntas aqui durante a semana, quando a gente estava divulgando a live aqui no canal. Uma delas, vou responder aqui a pergunta da Aline Ferreira, da Silva. Ela disse que a mãe dela troca fralda, utiliza fraldas várias por dia. A mãe está lúcida, ela não conta aqui qual é o problema, mas está lúcida, bem orientada. Se a mãe dela pode fazer o cateterismo, se é indicado no caso dela. Tá, o nome dela é Aline, né? Isso. Então, Aline, o que acontece?
Quando a gente vai ficando um pouco, eu brinco que é um pouco mais nova, a gente vai tendo algumas disfunções aí na bexiga, então é muito mais natural a gente ter continências ou incontinências, principalmente para mulheres. Não sei a idade da sua mãe, não sei o número de partos e tudo mais, eu não sei o diagnóstico dela. Pode ser um caso de fazer o uso de catéter, pode, mas às vezes não. O que tem que fazer? A mesma coisa que eu falei para Maria José, eu vou repetir para ti. Procurar o médico e tentar verificar se ela tem algum resíduo dentro da bexiga dela. Porque às vezes ela pode estar tendo uma incontinência a esforço, está fazendo muito xixi em fralda, pode ser porque ela tem uma urina guardada ali, o pouquinho de líquido que ela beba, ela não consiga fazer o esvaziamento completo, o pouquinho de líquido que ela beba vaza. E às vezes isso é bacana para fazer uso do catéter. Mas às vezes pode ser por conta da musculatura dela mesmo. Aí às vezes o indicado seriam exercícios para a musculatura dela, né? Então, são exercícios de assoalho pélvico que a gente indica. Então, é todo mundo que pode fazer o catéter? Não, tem casos e casos, tem continências e continências. Então, é sempre bom verificar com o seu médico. Muitas vezes tem médicos que às vezes optam, não por mal, viu? É super natural até isso, até mesmo da família, não estou dizendo que é o seu caso, Aline, mas às vezes optam por deixar a fralda, por achar que o cateterismo pode ser algo um pouco desafiador pela idade, por ser já senhora. E, gente, muito pelo contrário, eu ensino senhoras de 80, 86 anos e elas fazem sozinhas, tá? Então, já estou até estendendo a pergunta da Aline para falar aí que é possível fazer sozinha, sim, não importa a idade. O que importa é a força de vontade aí. Então, você acabou respondendo uma pergunta aqui da Sheila, com a sua resposta. Ela perguntou, disse que a mãe dela tem 80 anos, se ela poderia fazer o cateterismo. Então, tá aí, se tem a recomendação médica, não a idade pode não impedir, até porque pode ser feita por uma pessoa auxiliar, uma cuidadora, ou pela filha, né? Pode sim. Então, completando mais uma vez, eu posso fazer o momento da minha visita, inclusive, é tentar trazer essa autonomia. Então, Dona Maria, por exemplo, a senhora tem 80 anos, mas se a senhora vai para o mercado sozinha, faz seus passeios, vai para o baile, não tem que depender de ninguém, vamos lá, você vai conseguir. E eu fico a hora que tiver que ficar no atendimento para orientar, tá? Se tiver alguma dificuldade e os filhos se propuserem ou algum cuidador se propuser, eu ensino o cuidador, não tem problema nenhum, mas é possível sim. Tá, muito bom. Inclusive, a pergunta da Kellen Machado Nascimento tem tudo a ver com isso que você está falando, só que no caso dela é o contrário. Ela quer ajudar a filha de 18 anos a se sondar sozinha. Qual a dica que você pode dar para ela aí? Kellen, me chama, Kellen, que vamos tirar isso da menina. Aproveita, Kellen. Ela vai namorar, menina, não, vamos sondar sozinha. Ela precisa ir para o cinema, ela precisa se divertir, tá aí, saindo da adolescência, entrando na idade adulta, autonomia, vamos lá. Não sei também se ela é paraplégica, tetraplégica, o que ela tem, né? Mas a gente sempre tenta adequar. Esse não é o problema. A gente adequa de tudo quanto é jeito. Se ela tá... Acredito que ela tem alguma habilidade manual, porque se ela tá querendo já passar esse ensinamento para a filha, né? Exatamente. Então, acredito que ela consiga. Mas aproveita, Kellen. Liga lá para Ativa para agendar a orientação aí. Se você já quiser começar iniciando, Kellen, a orientação com a sua filha, né, ajuda aí com a sua filha, eu sempre ensino primeiro as mulheres a olharem, né, a região, a se conhecerem através de um espelho, mas também ao toque dos dedos. A gente, às vezes, não conhece a uretra. A gente lava e tudo mais, mas a gente não tem a percepção da uretra.
E a gente precisa saber o que é a uretra antes de tudo, para a gente começar a fazer o autocateterismo. Então, esse é um jeito dela começar a iniciar, ela se conhecer, ela ver e saber onde está colocando o catéter, para aí depois ela começar a fazer a inserção. E aí é só ter paciência que ela aos pouquinhos vai conseguindo sim. Muito bom. E é legal a mãe estar preocupada em dar essa autonomia para a filha, né? Exatamente. Porque a pessoa, independente da condição dela, é muito, muito importante que ela consiga, como você falou, ter uma qualidade de vida, sair, passear, viajar, praticar esportes, né? Exatamente. E é uma coisa muito íntima. Por mais que a mãe, chega uma hora que é uma coisa muito íntima, ninguém gosta de ficar mostrando toda hora para a mãe e tudo mais. Tem muitos casos de meninas que às vezes o pai faz a sondagem, né, o cateterismo. Então, imagina que os pais têm que fazer, eles querem ensinar o quanto antes. Então, é sim, uma questão de autonomia, independência e, mais ainda, qualidade de vida. Perfeito. Também chegou uma pergunta aqui do Cristiano. Ele quer saber se existe algum método a não ser a sonda de alívio para a pessoa que tem incontinência. Ele é tetra, com uma lesão de C5 e C6. Ele usa sonda de alívio há 6 anos. Eu vou ser muito sincero, Cristiano, eu desconheço, tá? O que a gente tem? A gente tem alguns procedimentos que fazem um aumento vesical para suportar mais urina, para conseguir depois fazer o esvaziamento, ou para diminuir a contratilidade, né, da bexiga, porque em casos de tetra a gente tem uma contratilidade muito maior do que em outras pessoas. Então, às vezes a gente tem esse tipo de auxílio, mas não foge muito aí do cateterismo intermitente, tá? Tem que fazer o cateterismo. Particularmente, se eu souber de alguma outra coisa, eu deixo, inclusive, informado no canal pra gente mostrar, mas eu particularmente desconheço realmente. Legal. Chegou uma pergunta agora aqui da Sheila Mello. Sheila, ela está dizendo que ela já faz o cateterismo intermitente desde novinha. Acredito aqui pela foto que ela seja cadeirante. Tá. Ela pode depois confirmar aqui pra gente, já que ela está nos assistindo. Ela está dizendo que teve uma dificuldade de usar o catéter hidrofílico por escorregar, por conta da lubrificação, e está dizendo que talvez o modelo que ela pegou estava curto demais. O que ela pode fazer para tentar novamente, usar o SpeedCat? Talvez, não sei se ela, eu acredito que ela não tenha recebido a orientação, né? Bom, vamos então falar um pouco de mulher, tá? Que aí a gente abrange o que ela pegou. Ensinar mulher é um pouco mais difícil. Se torna mais fácil porque a uretra é pequena, então eu tenho menos dificuldades na inserção, eu chego rápido à bexiga, mas é um pouco mais difícil no sentido de que é tudo muito escondido, não fica tão visível quanto do homem. Às vezes a mulher não consegue visualizar devido ao próprio corpo, ao tamanho de mamas, se é mais gordinha ou não. E nos casos de cadeirantes, a gente tem que adaptar o cateterismo. Isso, só uma informação, ela está dizendo que tem uma lesão T4. Tá. E aí, ela é cadeirante mesmo, bonitinha. Então, Sheila, eu não sei se você foi orientada, mas eu peguei uma menina que ela tinha sido orientada por um monte de gente. E um monte de gente que era especialista nisso. E ela não conseguia fazer sozinha, porque o tronco dela aqui, essa parte aqui, o tronco era bem avantajado. Não que ela tinha muito peito, né, muitos seios, mas era bem avantajado. E isso impedia com que ela conseguisse enxergar. As pessoas tentavam ensinar ela a fazer essa movimentação. Eu ensino ao contrário, eu ensino que jogue o bumbum para frente e coloque aqui, ó, para trás.
porque eu consigo ter uma maior visualização da uretra. Minha uretra, ela fica mais à mostra. Se eu fico sentada ereta, eu fico assim, ó, a minha uretra, ela fica lá para baixo. Se eu jogo o bumbum para frente, minha uretra faz isso. E aí eu tenho uma maior visibilidade dela. Juliana, não consigo enxergar, eu tô numa cadeira, aí você abre as pernas, né, tem que abrir de um jeito que consiga fazer a inserção. Por isso que eu gosto de ensinar o toque, para conseguir se sentir e fazer a inserção. Já recebi um feedback de uma pessoa de uma mulher que não gostou muito do SpeedCat, por ser muito lubrificada. Aí eu falei assim, mas como você usou? Aí ela pegou, deixa eu aproveitar que eu tenho aberto aqui. Ela, não, eu uso como a outra. Eu vou tentar colocar assim, ó, ela escorrega na minha mão. Realmente, ela não vai entrar. O intuito do SpeedCat é segurar só nessa ponta, tá? É por isso que aí ela faz a inserção. E eu tive uma outra moça que ela conseguia fazer com essa, mas aí ela prefere a masculina, por ser maior e para ela conseguir mirar em algum lugar para fazer a eliminação. Aí isso depende da adaptação e do entender mesmo. Mas é possível fazer com essa na cadeira de rodas tranquilamente. Tá? Legal. Então, Sheila, se você ainda não recebeu essa orientação mais personalizada, liga ou manda um e-mail para o pessoal do programa para, de repente, você fazer um novo teste e ver qual dos catéteres, qual dos modelos ou da numeração, ou de repente, como a Juliana falou, até de repente testar a masculina para você ver se adequa melhor à sua necessidade específica, né? E quem sabe aí você melhorar o seu tratamento, diminuir episódios aí de infecção, enfim, melhorar a sua qualidade de vida, tá bom? Obrigada pela participação. Temos mais. Hoje você vai responder pergunta aqui. A Carla está dizendo que ela não tem nenhum episódio de infecção urinária desde 2013. Muito bom. Muito bom. Ela tem receio de começar a fazer o cateterismo intermitente e causar infecção. Vai causar. Provavelmente vai causar. Por quê? Porque o seu corpo, pode ser que sim, pode ser que não, tá bom? Mas é natural dar uma infecção aí no início do cateterismo. Por quê? Porque o seu corpo está recebendo um corpo estranho, então ele vai estar se adaptando. Mas depois ele se acostuma, normalmente continua fazendo aí sem problema nenhum, aí para infecção, inclusive, tá? Inclusive, eu atendo muitas pessoas que estão em uso do catéter de demora, né? O catéter de demora é aquele que fica já dentro e fica já esvaziando automaticamente. Aí a gente saca e tudo mais. É normal dar uma alteração aí de nível de infecção entre o de demora e o intermitente, tá bom? Vai dar, sim. Uma outra pergunta que eu poderia voltar para ela faz algum uso de antibiótico, antiprofilático aí para evitar as infecções? Porque isso também não é bacana de usar. Talvez ela não use, mas não é tão bacana da gente ficar sempre fazendo uso. Vai chegar uma hora que esse antibiótico vai ser bala pra gente. O corpo vai acostumar, tá bom? Tá. Então, também é uma pessoa que pode aí receber uma orientação, testar, conversar com o médico, pedir a prescrição para fazer o cateterismo. E aí, Silvia, você pode ligar Silvia não, Carla. Silvia é a próxima pergunta. Você pode ligar, Carla, para o programa e agendar a sua orientação. A Silvia, ela está dizendo que ela faz a sondagem no esposo de 6 em 6 horas. Ele tem bexiga neurogênica e ela está perguntando aqui, ela falou, como são várias vezes ao dia, ela tem receio de machucar o canal do pênis. Aí ela está perguntando como fazer o cateterismo com mais segurança.
com Speed Silvia Rodrigues. Com o Speedcat. É Silvia? Silvia Rodrigues. Silvia, eu tenho uma pergunta antes. Por que o seu marido não faz? Ele tem alguma limitação que você tenha que fazer? A gente pode também tentar orientá-lo ao autocateterismo. Mas não foi essa a sua pergunta. Sim, pode dar lesão. Quando eu estava explicando sobre a diferença do catéter, né, do Speedcat para o convencional, principalmente em homem, tudo aquilo que eu falei pode acontecer. Então, você deve ficar bastante apreensiva, porque você deve sentir uma pequena resistência. Antes de chegar na bexiga, você deve sentir algum degrauzinho, eu costumo dizer. Esse degrauzinho é a próstata. E quando a gente usa convencional, ela pode dobrar, como eu tinha mostrado. E quando ela dobra, ela pode inular. Esse é o primeiro ponto, por conta do material que ela é fabricada, a convencional. O outro ponto é que ela, às vezes, não é tão polida, né? Tem algumas marcas que são até mais preocupadas com isso, de convencional, mas tem outras que não, que é bem áspera a parte que a gente introduz e arranha. E esses arranhões aí pode gerar machucados, e dependendo da pessoa, se ela não tem uma boa cicatrização, cria-se alguns, vamos dizer assim, uns queloides, sabe o queloide que cria assim na nossa pele? Lá na uretra, que tem o nome corretinho para isso, mas pode causar sim. O que para evitar? É sempre a gente manter uma sonda bastante lubrificada, né? Um catéter bastante lubrificado. E aí basta passar, eu não sei se você usa xilocaína ou lubrificante aquoso, mas basta passar isso nela inteira? Não, infelizmente, não se garante uma lubrificação. A lubrificação, principalmente no caso dos homens, quando eu passo a xilocaína ou quando eu passo qualquer outro tipo de lubrificante, ela fica só na cabeça do pênis, só ali, na entrada da uretra. Ela não vai inteiramente. E onde que é a parte que eu mais preciso dela lubrificada? Eu preciso dela lubrificada a extensão inteira. Mas nessa parte da próstata que você deve sentir um pouco, esse degrauzinho que eu te falei, é a parte que eu tenho que entrar com mais cuidado, que eu preciso que ela deslize melhor, para eu não lesionar nem minha próstata, nem minha uretra. Tá bom? Então, são essas as medidas. Legal, Silvia. Se você também quiser testar o Speedcat para você sentir a diferença, também liga aí no nosso 0800. Pessoal, como a gente está fazendo a live, às vezes sobrecarrega um pouquinho o 0800 das meninas, tá? Então, quem não conseguir falar agora, funciona até às 8, né, Juliana? Funciona até às 8. Funciona até às 8, ou pode mandar um e-mail para o ativa@coloplast.com, que assim que as meninas forem conseguindo disponibilidade, elas já vão retornando, tá? Coloca o telefone de contato certinho com o DDD, e aí depois elas retornam para fazer o agendamento, tá? Isso. Chegou uma pergunta agora aqui também da Roberta Isaac. Ela colocou: oi, boa tarde, minha mãe faz cateterismo de alívio e os exames dela de urina vivem dando infecção. O médico disse que é uma infecção assintomática devido à sonda. Isso costuma acontecer? Costuma. O que acontece? O que a gente caracteriza por infecção, principalmente em quem faz cateterismo? É que o exame, né, obviamente, dê sugestivo aí de infecção, mas que também tenha sintomas. O que é sintomas? É só a febre? Não, não é só febre. Sintoma vem desde cor, cheiro, turgor, que eu já explico, e se tá ardendo ou não, tá bom? Eu vou falar uma realidade minha. Eu não tenho febre, eu não sinto dor, mas eu sei que eu tenho infecção urinária quando o cheiro da minha urina tá diferente.
E aí é batata. Eu vou lá, faço o exame, já faço com urocultura e realmente eu tô com infecção de urina e tudo mais, tá? Mas isso é uma particularidade minha, tá? Mas acontece muito com todas as pessoas que eu atendo, pouquíssimas falam para mim que tem febre, tá? Então, é isso que a gente considera sintomático. Mas por que dá no exame que eu faço, por que tá dando uma alteração, uma infecção? A gente costuma dizer que é bacteriúria, tá? A gente tem uma bacteriúria, mas não teve o crescimento dessa população de bactérias. Então, tem uma bactéria ali que mora, mas ela não cresceu, ela não colonizou. Então, sai na sua urina essa bactéria, mas ela não cresceu a ponto de te dar uma infecção urinária. Por isso que é importante tomar líquidos e fazer o cateterismo a quantidade correta. Que o que acontece muito é que às vezes o médico indica, eu indico 5 vezes ao dia. Aí a pessoa fala, vou fazer 4, vou fazer 3. É uma escolha sua, mas pode ser que essa bactéria que já mora aí aumente e aí vire uma infecção de trato urinário, tá bom? Uhum. Então é isso. Então, eu tinha falado do turgor. O turgor é... Deixa eu tentar exemplificar. Aquela água cristalina, mas com uma membrana, como se fosse uma nuvenzinha, sabe? Aquilo é o turgor dela, digamos assim. Ela não estar translúcida, ela não estar transparente. Então, ela vai estar um pouquinho amarelada, porque a urina ela é amarelada, mas você tem que ver se ela está transparente, translúcida, sem nenhuma névoa, digamos assim. Quando ela apresenta uma névoa, pode ser indicativo aí de infecção. Cheiro. O cheiro da manhã, o primeiro urina, sempre ela é mais forte. Mas quando tem infecção de urina, a gente sabe diferenciar muito bem o cheiro da manhã com a de infecção. É notório. E a cor, é normal eu ter uma urina de uma cor laranja? Não é normal, tá? Então, isso pode ser indicativo também de infecção de urina. Então, tem muito que ficar legal. atento aos sinais. Então, ela está respondendo aqui pra gente que realmente não tem reações, febre. Então, é muito legal essa dica da Juliana, que nem sempre a infecção vem acompanhada de febre, então tem que ficar atento aos sintomas, cores, odores e ardências. Vamos tentar responder rapidamente aqui, porque tem mais pergunta, mas se a gente conseguir fazer um pouco mais resumido para a gente conseguir responder a todos. Muito, né? A Valquíria Lima tá perguntando se o idoso com Alzheimer pode fazer uso de sonda ou catéter, né? Pode. Pode. A pergunta da Gilvanise é parecida. Ela tá dizendo que tem esclerose múltipla, por isso ela tem incontinência urinária, só que ela não consegue passar o catéter sozinha. Como que ela pode fazer? Nossa, esclerose múltipla, eu tive uma paciente que tinha esclerose múltipla, foi uma das primeiras pacientes que eu atendi, e realmente é bastante difícil, mas a gente consegue adequar, tá? O que pode te ajudar? Chama-se espaçador. Depois eu tento verificar uma foto para mandar para o canal, não sei, para a gente tentar te responder a parte. Mas o espaçador, ele ajuda a fazer a abertura da perna, o que em esclerose múltipla a gente quase não consegue fazer isso por conta da contração da perna, ela se fecha muito facilmente. Então, uma ajuda é esse espaçador. Muito legal. Gilvanise, obrigada pela pergunta, viu? Espero que tenha te ajudado. Francisco Lisboa Júnior está dizendo que ele recebe o catéter simples, acho que é o convencional, né? Do convênio médico dele, só que com ordem judicial. Ele gostaria de saber como deve proceder para conseguir receber a sonda da Coloplast.
sonda não, o catéter, né? Já aprendi isso em outras lives. Até na live, às vezes, eu falei a sonda, porque os pacientes... É o nome popular, né? Falam muito como sonda. Às vezes até eu dou a deslizada, tá? É muito boa a pergunta do Francisco, né? Isso. Muito boa a pergunta. E eu vou estender até numa questão não só de plano de saúde, mas até mesmo com SUS, tá bom? A pessoa que tem bexiga neurogênica, que tem que fazer uso, ela tem o direito de receber o catéter, seja ele o convencional ou não, tá? Muitos locais as pessoas vão buscar no SUS ou até mesmo no plano e falam, não, a gente não dispensa. E não, isso está previsto em lei, tá? Pode receber sim, pode ir atrás dos seus direitos sim, tá? No caso do Francisco, ele teve que ir mais por ordem judicial, mas no caso do SpeechCat também pode ser por esse meio, mas a gente nunca indica ele de primeira mão, eu nunca falo de ordem judicial, mas a gente sabe que tem pacientes que recebem via ordem judicial, mas o mais importante é que a gente já tem planos de saúde que fazem a dispensação, inclusive do SpeechCat, muito mais facilmente do que a gente imagina. Então, eu não vou citar o nome aqui dos planos de saúde, mas a gente tem uns que, assim, eles já sabem que eu orientei, ou qualquer outra enfermeira tem orientado, né? Orientou o SpeechCat tantas vezes ao dia, eles já fazem a dispensação, tá? E muitos convênios deles já levam em consideração essa lei que eu tô falando para vocês, essa questão da ANS. Tem até no nosso material. Na ANS fala que a pessoa pode receber catéter uretral, e aí ele até engloba o que vocês utilizam junto com o catéter, ele até engloba gase, curativo, essas coisas. Então, principalmente para deficiente físico, tá? Então, é mais fácil ainda, é mais fácil nesse sentido, por conta que a lei está muito mais englobada para o deficiente físico do que para qualquer outra pessoa. Mas, tá em lei, a ANS preconiza que faça a dispensação do catéter. É uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça. Eu tenho que fazer xixi. Eu pago um convênio, ou não, eu não pago um convênio, mas eu uso do SUS, eu tenho que conseguir fazer o xixi de alguma forma. Se eu não tenho condições para isso, para comprar, eu tenho que receber de algum lugar. Então, possa ir sim, nunca abaixem a cabeça para o primeiro não. Às vezes as pessoas, e não culpo, tá? Nenhum local, não culpo nem as UBSs, os polos de saúde pública, e nem os planos de saúde, que muitas vezes as pessoas que atendem a gente não são da área da saúde e não sabem nem o que é um catéter. E não sabem nem que isso tem que se fazer várias vezes ao dia. Então, por isso que eu sempre tento orientar. Tenta verificar com o sistema de reembolso do plano, porque aí as pessoas já conseguem analisar melhor. Tenta verificar com alguém que seja da área da saúde do plano, ou na Secretaria de Saúde da cidade da senhora, porque a UBS, a enfermeira de UBS, inclusive, às vezes não consegue fazer o pedido realmente. Então, tem que ir atrás na Secretaria de Saúde da cidade de vocês e solicitar, é um direito de vocês que faça uso do catéter e tem que conseguir fazer xixi. Todo mundo tem que fazer xixi. Verdade. E até já conversando com outros pacientes, os planos de saúde hoje já estão muito mais abertos a atender essas solicitações, porque comprovadamente já tem estudos mostrando a redução significativa, né, de episódios de infecção quando você usa o catéter hidrofílico do que quando você usa o catéter convencional. Então, para os planos de saúde, é muito mais econômico ele fornecer um produto que vai evitar uma infecção e vai causar uma internação e vai gerar muito mais custo para ele do que fornecer um produto que sim, tem um valor mais alto do que o convencional, sim, por ter toda uma tecnologia por trás, né? Uma qualidade infinitamente melhor. Então, assim, hoje os planos já estão muito mais abertos a isso, né?
Porque foi o que você disse, e vamos dizer assim, nessa calculadora não entra só uma questão de internação por conta de infecção, né? Entra a estadia hospitalar, o antibiótico que vai estar usando, porque para você internar você vai utilizar antibiótico em veia, o que vai na veia para conseguir colocar, aí dependendo de quanto tempo fica a pessoa internada, começa a criar cicatriz não, ferida. Aí eu vou ter que começar a tratar a ferida porque ela internou por conta de uma infecção urinária. Então, não. Exatamente. Cada vez mais eles estão entendendo isso e estão liberando cada vez mais aí os catéteres. Eu estou tendo uma leva de pacientes que estão sendo bastante beneficiados por esses planos. Estou bastante feliz, por sinal. Muito legal. Bom, ainda ficaram aqui, vou até pedir desculpa para as outras pessoas que mandaram aqui perguntas, a gente não conseguiu responder a todos, mas vamos tentar aí ao longo dos próximos dias respondê-las, mesmo que forem individualmente. A gente vai passar aqui para a Juliana poder nos ajudar nessas respostas. Eu gostaria de pedir também, quem ainda não curte o canal Viver com Incontinência, ou que tem amigos que ainda não conhecem, compartilhem nossa página, compartilhem essa live. Daqui a pouquinho a live já fica disponível se você quiser rever alguma resposta que a Juliana deu. Então aproveitem para divulgar o canal para os amigos, para os familiares, porque quanto mais pessoas estiverem bem informadas, né, informação é tudo, né? Então a gente tem mais qualidade de vida, a gente vai buscar nossos direitos, a gente vai atrás de produtos que proporcionem esse conforto, né? Então, é muito importante a gente saber o que a gente pode, né? Não se conformar, e como disse a Juliana, com o primeiro não, a gente tem que ir atrás, tem que buscar. E é muito legal quando a gente tem a participação de pessoas como a Juliana, que estão disponibilizando aí o tempo delas para trazer toda essa riqueza de conteúdo aí para a gente. Então, te agradeço muito, Juliana. Obrigada de coração pela participação. Espero que a gente se encontre mais vezes por aqui. Com certeza. Eu que agradeço. Eu agradeço o convite. Peço desculpas qualquer coisa. E estou à disposição aí para sanar as dúvidas de vocês, as perguntas que não consegui responder. Eu falo demais. Não, o tempo que é curto, infelizmente. Obrigada a todos que nos assistiram. Quem tiver mais alguma dúvida, ou não se esqueça de ligar para o programa ou mandar um e-mail para receber essa orientação, que assim como a Juliana, existem outras enfermeiras aí pelo Brasil para passar essa informação mais personalizada para vocês. Tá bom? Obrigada, continue nos acompanhando. Até a próxima live. Tchau. Tchau.